Olá, seja bem-vindo ao módulo básico da disciplina Projeto e Dimensionamento de Fontes Chaveadas, a qual é ministrada por mim, Paulo Júnior Silva Costa, para os cursos de Engenharia Eletrônica e Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Embora ela seja destinada principalmente para os alunos dos referidos cursos, eu acredito que alunos de outras universidades, de cursos técnicos, entusiastas e amantes da eletrônica de potência poderão fazer uso desse conhecimento que será transmitido nesta disciplina para fazer aí futuros projetos de fontes chaveadas. Darei um panorama geral da disciplina. Primeiramente, nós vamos ver alguns aspectos teóricos, alguns conceitos teóricos referente às fontes chaveadas. Entenderemos alguns blocos que somados formam uma fonte chaveada e um desses blocos consiste aí do estágio de entrada das fontes chaveadas. Aprenderemos um outro bloco que se trata aí dos conversores CCCCs. Então nós vamos ver algumas topologias de conversores CCCCs que são utilizados nas fontes chaveadas. Veremos também como projetar e construir indutores de alta frequência e transformadores de alta frequência. Também trabalharemos com alguns circuitos PWM e também trabalharemos com alguns controles aplicados às fontes chaveadas, né? Como aplicar um controle para que a nossa fonte chaveada tenha uma tensão de saída controlada. Aqui temos a seguinte questão: o que são fontes chaveadas? De modo bem direto, a fonte chaveada ela pode ser entendida como um equipamento eletrônico que é conectado à rede elétrica, que apresenta aí uma tensão de entrada senoidal, e essa fonte, ao ser alimentada por essa tensão senoidal, converte essa energia, tensão e corrente alternada, para uma tensão de saída contínua, que se a gente pudesse representar ela graficamente, ela seria uma reta, um valor constante no tempo. Então aqui nós temos no canto superior direito a forma de onda senoidal, que representa o formato da senoide que está presente na rede de distribuição. Então, ela oscila periodicamente no tempo e, após ser processada ou transformada pela fonte chaveada, essa tensão de entrada se transforma numa tensão contínua, né, que graficamente seria representado por uma reta. Aqui é essa reta vermelha. Então a fonte chaveada é o equipamento eletrônico que, conectada à rede elétrica alternada, transforma a tensão e corrente alternada numa tensão e corrente constante ou contínua. Essa tensão constante ou contínua, ela pode ser controlada ou não controlada. Se ela é não controlada, a fonte chaveada opera em malha aberta. Mas se há um controle, nós dizemos que a fonte chaveada opera em malha fechada. Qual que é o princípio de funcionamento básico das fontes chaveadas? Eu tentei trazer aqui um diagrama que representa esses três inferiores aqui. São diagramas ou são blocos que somados constituem uma fonte chaveada básica. Então, o primeiro bloco mais à esquerda aqui, nós temos um filtro EMI mais um retificador. No centro nós temos um conversor CCCC e aqui no canto inferior direito nós temos um circuito de controle mais um circuito PWM. Então, esses três blocos somados constituem aí uma fonte chaveada básica. Nós podemos assim afirmar que o conversor CCCC ele é uma espécie de coração da fonte chaveada. Ele aqui talvez seja o principal componente ou bloco de uma fonte chaveada. E esses conversores CCCC, porque pode ser mais de uma topologia,
né? Existem N topologias que podem ser utilizadas nesse estágio chamado conversor CCCC. Os conversores CCCC, independente do modelo, né, desde o mais simples aos mais complexos, eles possuem interruptores eletrônicos, que pode ser um MOSFET, pode ser um bipolar de potência, pode ser um IGBT, que são transistores. Então, independente da topologia, o princípio de operação dessa conversão de energia de tensão contínua para tensão contínua, né, que é o que significa aqui, conversor CC, tensão contínua para tensão contínua, essa conversão de energia ela se dá, ou ela é controlada pelo acionamento, ou seja, você liga esse interruptor que tem dentro do conversor CCCC e no outro momento você desliga. Então há uma alternância de estado. Ora, você liga o interruptor e ora você desliga. Então, pelo fato de você ligar e desligar a chave, você está alternando ou você está chaveando. Então, esse chavear deu o nome a este equipamento eletrônico. Então, por isso que se diz fonte chaveada, porque dentro da fonte chaveada há um bloco chamado conversor CCCC, e esse conversor CCCC, o seu princípio de operação está baseado no acionamento e no desacionamento de uma chave, ou seja, você liga e desliga essa chave, chaveando ela de um estado ligado para um estado desligado. Por isso que elas recebem o nome de fontes chaveadas. Embora eu tenha apresentado aqui esses blocos, posteriormente no nosso curso nós vamos estudar cada um desses blocos e vamos entender como eles são interligados para que assim consigam aí fornecer ou cumprir o propósito de uma fonte chaveada, que é fornecer uma tensão contínua de saída a partir da conexão dessa fonte chaveada a uma rede de alimentação alternada, uma rede de distribuição alternada. E onde são empregadas as fontes chaveadas? As fontes chaveadas são amplamente empregadas aí no mundo real, são equipamentos amplamente difundidos. A fonte chaveada ela pode ser o elemento principal de alimentação de circuitos eletrônicos, como elas são utilizadas como elemento principal de alimentação em computadores, microcomputadores, eletrônicos e eletrodomésticos, e também em equipamentos aeroespaciais. O que quer dizer assim, fonte de alimentação principal? Significa o seguinte: esse bloco mais à direita, ele representa a carga. Aqui, por exemplo, eu trouxe um desktop, um computador de mesa. Então, esse computador de mesa, não o monitor, mas sim o gabinete, o qual contém lá a placa-mãe, contém o processador, contém placa de vídeo e etc. Para que esses equipamentos eletrônicos contidos dentro do gabinete possam operar, toda a energia que eles precisam é processada e fornecida pela fonte chaveada. Então nós temos essa fonte chaveada conectada à rede elétrica, ela pega essa tensão e corrente alternada, transforma essa tensão alternada e corrente alternada numa tensão contínua e corrente contínua e alimenta todos os equipamentos eletrônicos do desktop, certo? Aqui nós temos alguns exemplos comerciais. Aqui a fonte que a gente pode encontrar nos desktops. E aqui nós temos uma fonte chamada colmeia, que aí ela apresenta N possibilidades de aplicações. Eu trago aqui alguns exemplos
que eu pude projetar aí no decorrer da minha vida na eletrônica, né? Então é uma fonte chaveada completa que, uma vez conectada à rede elétrica por esse borne aqui, fornecerá em sua saída tensão e corrente contínua em cada uma dessas saídas aqui, representadas por esses bornes aqui. Aqui nós temos um outro exemplo de uma fonte chaveada que, conectada à rede elétrica, fornecerá tensão e corrente contínua aí para os circuitos que sejam alimentados por cada uma das saídas. Aqui um outro exemplo, né? Mas aqui nós temos apenas uma saída, mas com o diferencial que as outras duas anteriores, nós temos aí potências de em torno de 60 watts de saída. E aqui nós temos uma potência de 500 watts. Então, essa fonte aqui é uma fonte mais parruda. Se a fonte chaveada, como vimos anteriormente, ela pode ser o elemento principal de alimentação de uma carga, ela pode ser também o elemento secundário, ou o que a gente chama de fonte auxiliar. O que isso significa? Eu trouxe aqui o exemplo de um inversor ou conversor de frequência, que de forma bem simplista tem a finalidade de efetuar o controle da velocidade de rotação do eixo de um motor de indução. Mas para que ele possa cumprir esse propósito, ele precisa ter um processamento e um controle para que isso seja possível. Então, aqui eu trouxe um diagrama onde eu represento, por meio deste bloco, o conversor ou inversor de frequência. Este bloco é a carga, que seria o motor de indução, e esse bloco é a fonte chaveada. Perceba que neste arranjo, a fonte chaveada ela tem a função de somente alimentar o circuito de controle e processamento do conversor de frequência, ou seja, a fonte chaveada ela não alimenta o motor. Quem alimenta o motor, obviamente, é a rede por meio do conversor CCCC. Então, diferentemente do caso anterior, que a fonte chaveada alimenta ou toda a energia que uma carga precisa passa ou é processada pela fonte chaveada. E neste exemplo aqui, a energia que a carga precisa não é fornecida ou processada pela fonte chaveada. A fonte chaveada somente efetua a alimentação do sistema de controle e processamento do conversor CACA, né, que é o conversor de frequência, aqui representado por este bloco. Então, que fique bem claro, ela pode ser o elemento principal de fornecimento de energia ou de processamento, é ela que processa e fornece para a carga a energia. Ou nós temos esse caso onde ela apenas funciona como um sistema ou um circuito auxiliar que serve para alimentar aí periféricos de um sistema maior, que nesse caso seria o conversor de frequência, o qual processa a energia que será demandada pela carga, que aqui é um motor de indução.